Shalom, shalom, meus queridos irmãos, que alegria poder responder mais uma vez aqui um dos nossos seguidores. E agora respondendo a minha irmã Tabata Balbi, lá do Instagram, @falando de Bíblia oficial. Você conhece? Conhece ainda a página do Instagram, não? @falando de Bíblia oficial. Segue a gente lá, assim como você está inscrito aqui no canal do YouTube, Falando de Bíblia Oficial. Lá também no Instagram nós temos uma página. E a nossa irmã Tabata Balbi fez uma pergunta que eu acho assim muito interessante. Pastor, os métodos contraceptivos, ou seja, a pílula, a camisinha, é pecado alguém usar para poder evitar a chegada de uma criança? Irmãos, isso foi uma discussão já de algum tempo. Essa é uma discussão antiga. A Igreja Católica, ela prega contra. Ela diz que é a favor da vida. Mas tem uma turma lá que apoia o aborto e vai entender. Mas não pode usar o método contraceptivo. Ai, Jesus. Vamos lá. Em alguns lugares, em algumas épocas, em algumas igrejas, os pastores pregavam que ver televisão era pecado e usar camisinha era pecado, tomar pílula era pecado. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, onde a gente vai parar com tudo isso? Porque eu falei, Senhor, e a nossa irmã Tabata Balbi traz em voga agora um assunto que eu preciso falar algo aqui da Bíblia com você para a gente poder entender aqui qual é o nosso pensamento. Porque por maior que seja o cuidado de alguém com a sua própria vida, por maior que seja a atenção que você faça para manter-se no controle das coisas, tem coisas que não estão no nosso domínio. Tem coisas que não estão no nosso domínio. Por exemplo, vamos ler na Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, falando de Bíblia, o Cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Verso 6. O Senhor é o que tira a vida e o dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Veja e perceba a descrição que há no Cântico de Ana. Eu fui proposital no verso de número 6, que diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Olha que interessante. Existem situações que a gente conhece as nossas limitações.
E na pandemia, muitas mulheres engravidaram. Muitas mulheres que os filhos já tinham 10, 12 anos engravidaram, né? Ficou em casa, família, né? Mesmo tendo Netflix, o povo namorou e fez filho. E aí o que aconteceu? A gente vive um momento em que o mundo em que estamos nos preocupa. O momento em que estamos vivendo traz para a gente uma certa luz de atenção na nossa mente. E a pergunta é: em que tipo de mundo vai crescer a criança pela qual eu estou gerando? Ou pela qual eu coloquei no mundo? Ou pela qual Deus me permitiu? Porque os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o seu galardão. O problema é que a gente, às vezes, luta para não experimentar determinadas situações, quando, na verdade, quando Deus decide nos dar, elas chegam sem a gente fazer força. Tem gente que paga para tentar engravidar e não consegue. E quando frustra, depois de um período de tempo, quando a mente desencana, quando a mente relaxa, o coração desacelera, Deus faz a obra e eles são pais. Vai entender. Acontece. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu estava num trabalho de oração uma certa feita e Deus me deu uma palavra de direcionamento para uma irmã. Seu filho já devia ter uns 11 anos, o outrozinho tinha uns 7, tinha 2 meninos. E Deus me deu uma visão com ela no culto grávida. E eu falei assim: Senhor, faz essa brincadeira comigo não. Eu ainda até pensei assim, ela vai gerar muitos filhos espirituais, porque o marido era obreiro. E aí, de repente, o pai falou para mim assim: meu servo, ela vai gerar uma criança. E vai ser uma menina. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, como é que eu vou falar para a irmã? E eu falei: irmã. E ela: pois não, meu pastor. Eu falei: a senhora pode ficar de pé um minutinho? Tem uma palavra de Deus para você. Deus me mostrou aqui isso. Aí ela começou a rir, ela falou assim: você está maluco? Ó, você está vendo aquele meu mais novo ali? Eu falei: sim. Nele eu tirei todas as minhas trompas. E fazem 2 anos que eu fiz uma esterectomia. Tirei útero, ovário, tirei tudo. A igreja me olhava e eu assim, sem graça, né? Com cara de bobão. E eu falei assim, ó, eu tenho certeza de quem fala comigo. Deus manda te dizer, você vai gerar, você vai ser mãe. E dentro de um determinado tempo, você vai trazer de volta a notícia na igreja, depois nós vamos apresentar aqui nessa igreja. Passados 7 meses, encontrei com a irmã na rua. Pastor. Falei: o que foi? Vem aqui. Falei: o que é? Tô grávida de 4 meses. Aí eu comecei a rir. Falei: mas a senhora não falou que tinha feito uma esterectomia, que tinha tirado as trompas? E ela: ó, sei não, hein? Sei não. Culpa sua. Foi culpa minha não. Culpa do seu marido. E quem te deu esse filho foi Deus. Aí ela sorriu. Eu falei: e aí, vamos apresentar lá na igreja a notícia? Ela: vamos. E ela foi lá, contou o testemunho, mostrou os exames, mostrou as fotos do período em que ela fez a esterectomia. E aí o que eu acho mais interessante é que depois, no dia do nascimento da criança, até no dia ninguém conseguiu ver se era menino ou se era menina, que a criança ficava com a perna cruzada. No dia nasceu uma menina, linda. Hoje já deve ter beirando aí uns 10 anos de idade. E eu lembro que na época a gente foi apresentar na igreja, a irmã falou assim: hoje eu quero apresentar o milagre. E ela contou a história e nós choramos, ela pregou no dia lá. No final da pregação, a gente apresentou a criança e foi uma alegria para nós. Imagina, irmão, Deus deu um filho para uma mulher que havia retirado os seus órgãos. Deus fez a trompa dela voltar, seu útero voltar, seu ovário voltar. Todos os elementos que são compostos ali para uma gravidez voltou.
Aí eu lembro de Isaías, no capítulo 43, no verso de número 13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É lógico que algumas famílias se programam. É lógico que algumas famílias, cada um sabe até onde pode ir, sabe qual é a ordem dos seus orçamentos. Mas camisinha, método contraceptivo, como a pílula, tem horas que não funcionam. Apenas engorda o corpo, altera os hormônios, mas dando uma palavra para você, minha irmã, e para tantas outras irmãs que gostam de trabalhar com programático, não é pecado você trabalhar com programático. Não é pecado você colocar a sua vida em ordem, mesmo porque o nosso Deus é o ordeiro. E como eu disse aqui, nada pode impedir quando Deus decide gerar uma vida. Nele está o poder da vida e da morte. Nele está o poder de fazer a ferida e sarar a ferida. Nós achamos que mantemos o controle das coisas. Deus é quem governa todas as coisas soberanamente. E aí fica um alerta para você. Eu não sei se a sua igreja proíbe. Eu não sei se o seu médico te recomendou por conta de algum tratamento. Eu sempre velo por esse lado. Como é que anda a sua casa com a tal informação? Como é que você está lidando com esta situação? Porque tem muitas coisas que a igreja proíbe, mas que a Bíblia não proíbe. Não existe aqui uma forma explícita que a Bíblia esteja dizendo para a gente assim, não tome contraceptivos. O único momento que você vê algo sendo falado na Bíblia sobre a questão de gerar e que Deus matou uma pessoa porque fazia a questão do coito interrompido, Gênesis capítulo 38. Eu vou ler aqui. Falando de Bíblia, e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho e chamou o seu nome E tornou a conceber e teve um filho e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. 8. Então disse Judá a Onã, entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. 9. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. Ou seja, ele fazia o coito interrompido. Na hora que ele ia ejacular, ele botava para fora e jogava no chão. Aí olha o que a Bíblia diz, verso 10, capítulo 38 do Gênesis. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Aí você pega um verso específico de algo que estava acontecendo ali, e aí você quer colocar como doutrina, logo para outras gerações depois, aí fica difícil. Eu vou dizer para você, minha querida irmã, peça a Deus a orientação no que você vai fazer e que as suas ações sejam para o louvor da glória do Senhor. Nós achamos que adiamos coisas. Nós achamos que controlamos coisas, mas todas as coisas estão no controle da mão de Deus. O método contraceptivo pode falhar, a camisinha pode furar, pode um monte de coisa acontecer. Às vezes, você que acha que não, é porque não, ali na entrada o negócio vai e Deus vai dar vida. Ele é quem determina a vida. Nós achamos que podemos fazer aqui e ali, colocar barreira e tratar algumas coisas e tentar dominá-las, quando na verdade tudo está no domínio de Deus. Eu repito, tudo está no domínio de Deus.
Converse com a sua liderança, veja o que ele fala, veja se a sua liderança é equilibrada. O que não pode é você encher a terra e não poder sustentar as crianças. Porque é aquela história onde come um, come dois, onde come três, que não tem condições, come mal. Então, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça para as nossas casas, para saber o que podemos fazer. Eu sou 7º filho de uma ninhada de Geraldo Tomás e Raimunda Vera de Araújo do Nascimento. Então, naquela época o salário era bom, as coisas eram boas, e não tinha televisão em casa, método contraceptivo também não existia, e o negócio era um de cada vez lá, 7 filhos. Mas hoje nós podemos controlar algumas coisas. Fica aqui a minha palavra de orientação para você. Primeiro, consulte a Deus. Segundo, consulte o seu pastor local. Pergunta para ele o que ele acha, qual é a orientação que ele te dá. Terceiro, resolva-se em família. E aquilo que a autoridade dessa casa decidir em Deus, certamente Deus o abençoará. Lembrando, você tenta dominar coisas, eu tento dominar coisas, mas quem está no domínio de tudo é Deus. E tudo que a gente tenta dominar, a gente não controla, se arrebenta. E a gente se arrebenta junto com as coisas que se arrebentam. Só Deus para nos ajudar. Grande abraço, a minha irmã Tabata Balbi. Deus em Cristo te abençoe. Faça como a nossa irmã Tabata, envie a sua pergunta lá pelo Instagram ou até mesmo pelo WhatsApp que nós liberamos aqui no canal. E aqui nós vamos responder falando de Bíblia.